Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 39 minutos do dia 18 de março de 2022, sexta-feira. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, vamos falar sobre a guerra, vamos falar sobre como essas notícias impactam os nossos investimentos. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa, como é que ele se comportou ontem no fechamento. Vamos isolar o gráfico de aqui o dólar e aqui o Ibovespa, só para não fazer besteira. Vamos aqui isolar o gráfico de ontem e vemos aqui que o Ibovespa ele fechou ontem a 113.076 pontos, uma alta de 1,77 pontos percentuais. Então aqui é onde ele fechou ontem. E na semana ele acumula uma alta de 1,22 pontos percentuais. Então aqui vemos o Ibovespa ontem, aqui vemos o Ibovespa na semana e o dólar comercial, aqui vemos o gráfico do dólar futuro, o dólar já abriu, vamos isolar o dia de ontem, e aqui nós vemos que o dólar ontem, ele fechou com uma queda de 1,15% a R$ 5,03, então quase aí R$ 5,00 cravado, 5,03, queda de 1,15 pontos percentuais. Então vemos aí como é que o mercado vem digerindo as decisões de alta na queda de juros. E é interessante que muitos analistas, muitos especialistas vêm mencionando que não há racionalidade no mercado, porque esses números, esses gráficos, né, mesmo alta nos mercados internacionais, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq em alta, o Ibovespa em alta, com a alta na taxa de juros, mesmo ela já estando precificada, não há racionalidade, né? A convergência na taxa de juros, né? Isso muitos especialistas, muitos economistas mencionaram isso, principalmente na manhã de hoje, né? Não há racionalidade no mercado analisando os últimos números, mas isso já é de se esperar, principalmente num período de guerras. Quando a guerra está envolvida, a razão é deixada de lado. Então, eu já mencionei isso em outros momentos, e essa frase me chamou a atenção porque eu ouvi ela na manhã de hoje, não foi uma vez, e eu, como eu já tinha mencionado ela me veio à mente, mas é interessante. Então vamos analisar os melhores e piores desempenhos de ontem no Ibovespa. Ontem nós tivemos PetroRio. Por que a PetroRio teve essa alta? Porque só ontem, por volta ali das 18 horas, o petróleo estava em alta de 9%. Então, PetroRio teve alta de 8,16%. Magazine Luiza teve alta de 7,99%. Siderúrgica Nacional teve alta de 7,95%. Banco Inter, alta de 6,36%. E Semig, alta de 6,36%. E entre piores desempenhos, nós tivemos MRV com queda de 4,89%, Edux com queda de 3,60%, Petrobras, Petro 4 com 2,66% de queda, Petrobras ON, as ordinárias, com Petro 3 com 2,64% de queda e Fleury com 2,37% de queda. Então nós vemos uma inconsistência, né? Alta no petróleo, PetroRio, a maior alta com 8,16% de alta, e Petrobras, Petro 3 e Petro 4 nas maiores quedas. Não é estranho isso acontecer? Sim, isso é estranho. Mas por quê? Quando falarmos do cenário local,
nós vamos entrar em detalhes do porquê que a Petrobras está em queda. Sim, vamos falar de Silvio Luna, o presidente do Conselho da Petrobras pode deixar o cargo. Vamos falar sobre isso mais adiante. Vamos dar uma explanada no cenário local do mundo e do Brasil para entender o que está acontecendo neste momento. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa na manhã dessa sexta-feira, dia 18, após um rally de 3 dias, já que a decisão do Federal Reserve, de apertar a política atendeu amplamente as expectativas dos investidores. As bolsas asiáticas fecharam em queda, com exceção do índice Hang Seng de Hong Kong, que fechou em queda de 0,41% depois de uma semana volátil, vendo grandes perdas na segunda e terça-feira antes de uma reviravolta dramática nos 2 dias posteriores. O que está acontecendo na China? Temos ali problemas relacionados à Covid, lockdown, e isso afeta então o preço das commodities. Então, uma hora está tudo o mercado fechado, outra hora abre o mercado e vai abrir, vai fechar, e a volatilidade. Os investidores seguem monitorando as notícias de Ucrânia e Rússia à medida que a guerra continua. Os ataques russos na Ucrânia resultaram em inúmeras mortes de civis no último dia, disseram autoridades ucranianas. Além disso, pouco progresso foi feito até agora nas negociações entre diplomatas russos e ucranianos após um 4º dia de diálogo. Os preços das commodities subiram mais uma vez, com o ressurgimento dos temores de sanções mais rígidas e problemas persistentes de fornecimento. Ainda no radar, a Rússia conseguiu pagar cupons em seus títulos soberanos a alguns credores, segundo fontes ouvidas pela Reuters. Embora a incerteza ainda persista, a Rússia pode ter conseguido evitar um calote histórico da dívida por enquanto. No Brasil, a agenda econômica traz a segunda prévia do IGPM, a taxa do desemprego PNAD contínua. Do lado corporativo, após o fechamento dos mercados, será divulgado o balanço da Petrobras. Eletrobras. Estou com Petrobras na cabeça, mas é o balanço da Eletrobras. Petrobras já foi, mas é Eletrobras. Agora vamos entender o que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Esses dias eu disse assim, Estados Unidos falou, vem cá China, vamos ficar amigos, mas a coisa não está desse jeito não, a coisa está diferente. Estados Unidos anuncia conversa entre Biden e Xi Jinping e ameaça sanções à China. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Como eu digo, guerra é guerra. Nada é fácil, nada é racional. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, o presidente norte-americano Joe Biden questionará Xi Jinping sobre o posicionamento chinês em relação à guerra em território ucraniano. Em entrevista transmitida ao vivo de Washington nesta quinta-feira, Psaki adiantou que sanções podem ser aplicadas contra a China caso o país repasse armas aos russos. A China será responsabilizada por apoio à Rússia, resumiu. Ela também frisou a importância do alinhamento entre os Estados Unidos e o gigante asiático. É esse alinhamento que eu estava falando ali, de vem cá, vamos ficar amigo. Questões ali de empresas que são listadas, empresas chinesas que são listadas na Bolsa dos Estados Unidos, vamos facilitar as coisas, vamos melhorar o nosso comércio aí, relações comerciais. Pequim se recusou a condenar sua aliada Moscou, pela invasão da Ucrânia e culpou a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pela escalada das tensões no leste europeu. Biden voltou a criticar Vladimir Putin nessa quinta-feira. Dessa vez, o norte-americano chamou o russo de ditador, assassino e bandido. Na quarta-feira, dia 16, o chefe da Casa Branca já havia dito que Putin é um criminoso de guerra. Na ocasião, o Kremlin reagiu e afirmou ser imperdoável, inaceitável a fala do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, a coisa está ficando estranha, está ficando esquisita. Já falaram que ele tem memória fraca, que ele está cansado, que ele... isso aí já virou um conversê danado. Biden declarou que não está vendo a Rússia tomar nenhuma ação para diminuir os ataques.
Putin quer a devastação da Ucrânia. Ele está bombardeando hospitais, escolas. Isso é muito triste. Os russos estavam mantendo pacientes e médicos reféns em Mariupol, lamentou o chefe da Casa Branca. Na manhã dessa quinta-feira, russos e ucranianos retomaram, por videoconferência, a reunião que discute os pontos de um possível cessar-fogo. Simultaneamente, o líder russo convocou o gabinete ministerial para uma reunião. As movimentações político-diplomáticas em torno da guerra na Ucrânia continuam pressionando os governos ao redor do mundo, no 22º dia de conflito. Negociadores da Rússia e da Ucrânia tentam entrar em consenso em 3 pontos: militares, políticos e humanitários. O mundo acompanha com atenção as conversas, que ganharam mais fôlego após a divulgação do que seria um esboço para o acordo de paz. Então agora vamos à notícia do cenário local. Vamos falar sobre Petrobras. Silva e Luna pode sair do cargo. Nós estávamos comentando a respeito de como a Petrobras estava em queda ontem, se o petróleo estava em alta. Vamos entender o que aconteceu. Ontem no fechamento eu falei um pouquinho sobre isso, né? Agora vamos entender mais a fundo essa questão. A novela dos combustíveis no Brasil ganha fôlego com especulações de que nos próximos capítulos o governo deve forçar a saída do general Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro vem criticando a postura da estatal por causa de suas políticas de preços e decisão de aumentar os repasses da refinaria. Nas refinarias. Segundo o Globo, o plano de retirada de Silva e Luna da Petrobras seria retirar o seu nome da lista enviada para compor o conselho de administração da estatal na próxima reunião de acionistas do dia 13 de abril. Como o estatuto da companhia determina que o presidente da empresa precisa ser um conselheiro, o general estaria automaticamente destituído. Essa estratégia já teria sido usada na saída do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que deixou o cargo em 2021 após divergências com Bolsonaro sobre preço de combustíveis. No lugar de Silva e Luna, entraria o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que foi indicado como presidente do conselho e passaria a posição a outra pessoa para presidir a estatal. Essas especulações começaram na tarde de ontem, dia 17, e que rapidamente penalizou as ações da Petrobras. Os papéis PN fecharam o mercado quinta-feira com uma queda de 2,66%. Em contraste, as ações da PetroRio, a título de comparação, lideraram a alta do Ibovespa com um avanço de 8,16%, surfando a disparada do preço do petróleo no mercado internacional. Então aqui nós vemos o que aconteceu com as ações, a interferência do governo na empresa estatal. Tá aí por que muitas pessoas estão vendo o Banco do Brasil, por exemplo, barato em relação ao seu valor patrimonial e preferem não comprar. Por quê? Medo da interferência do governo numa empresa estatal. Tá aí, por quê, né? Agora vamos a uma atualização da ferramenta Insight. E vamos falar da SLC Agrícola, essa empresa, vou falar para você. Se você não leu esse relatório, eu te aconselho a parar e ler, porque essa empresa é o bicho, é o que há. Recomendação de compra 2, um upside de 33,3%. Essa empresa, olha só, SLC Agrícola, fundada em 77, é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, focada na produção de algodão, soja, milho. Leia esse relatório, essa empresa. Esse negócio de agro é pop, agro é tech, não é da boca para fora, não. Agro. Você sabia que o setor agro carrega ali, quase 40% do PIB nas costas? É muita coisa. Então, entenda por que agro é bicho. SLC, leia essa empresa, entenda por que vale a pena investir. Olha a tese. O modelo de negócio híbrido da SLC garante diversificação e diferentes frentes de crescimento, com potencial de expansão via aquisição de novas fazendas e ampliação do cultivo.
Então, eu recomendo que você leia esse relatório, conheça a SLC Agrícola e analise se vale a pena para você investir no setor agro. Então, leia esse relatório, você vai gostar de conhecer a SLC Agrícola. Assim, agradecemos a sua atenção. Desejo para você um bom dia, desejo para você bons negócios e desejo para você bons cafés. Obrigado pela companhia, bom final de semana para você, até mais, tchau!